Como eu tô aplicando um clock muito alto, sendo que a minha base obscura é muito alta, pô, eu tô rodando 3.300, só que eu tô forçando. Essa placa ela não deve estar rodando 3.300, ela tá rodando perto de 3.500. Mas a memória tá muito... Aí, ó. Cara, meu, corta pra mim aqui, velho. Foca aqui. Vocês, pela primeira vez no mundo, acabaram de presenciar uma GDDR7 alcançando o seu limite e gerando artefatos. Sem defeito, só por puro overclock. Tá ou não tá comprovado que o mod é real? Já pelos pontos que a gente fez no último vídeo já comprovava. Mas aí, meu, pro hater que quer encher o saco... Pois é, senhores, a Nvidia achou que ia deixar a gente de mão abanando, mas aqui não, filho, aqui é com a gente, quem manda é nós. Aqui nessa bancada aqui, quem manda é a gente. Nvidia bloqueou as memórias, o que a gente fez? Memória desbloqueada. Hackeamos a Nvidia. Quem não viu, já vai lá no último vídeo que a gente postou, e quem veio desse último vídeo, agora o prometido. Vamos literalmente arregaçar os recordes mundiais com a nossa 5070 Ti ROF, abrindo alas para nossa dominação de recordes mundiais. Uma saga de vídeos maluca que a gente vai fazer aqui, pegando tudo que é tipo de placa e modando no que dá para buscar os recordes. A gente vai deixar um monte de bandeirinha do Brasil lá em tudo que é recorde do 3D Mark, na liga do HW Boot, no Superposition, e meu, é pouca ideia. Vocês vão poder acompanhar tudo isso aí. E detalhe, a gente vai começar a fazer lives também. Então, já deixa o teu comentário aí se a gente bater os recordes mundiais com essa 5070 Ti ROF. Que jogo a gente roda nessa placa com essa montagem apocalíptica que a gente vai fazer aqui? Memória tudo que dá, placa no gelo, gelada, com o clock lá no talo. Será que a gente bate 5080? E detalhe, tem mais uma informação importante. Isso aqui ainda não é o tudo que dá de verdade. A gente vai extrair o máximo desses módulos de memória, são módulos de memória de 28 gigabits por segundo, ou seja, eles trabalham em 14.000 MHz efetivo. Ele é o númerozinho que mostra lá no Afterburn. E a gente dá mais 3.000, ele vai para 17. E esses módulos aqui, pelos nossos testes e nossos cálculos com a modificação do clock, a gente atingiu 18.300 MHz, que inclusive é uma frequência acima daquelas poucas placas que receberam BIOS com a memória desbloqueada da série 5090, tá lá no ranking. Você pode ver lá no 3D Mark, que é o Hall da Fama com a 5090, aquelas escolhidas que os fabricantes mandam para os overclockers, elas basicamente não vão só até 17.000, ela tem, em vez de mais 3.000, na barrinha ela tem mais 5.000. E os overclocks ali, eu vi pelos resultados que o máximo que eles conseguiram atingir foi 18.000 nessas memórias. E essa aqui ela veio abençoada, porque no nosso mod aqui, pelo que a gente calculou, ela rodou 18.300. Que isso no Clockbase, em vez de ser 2.250, é 2.300 e alguma coisa. Então ela foi mais forte ainda do que as placas de overclock. Mas ela vai ficar mais forte ainda quando a gente pegar módulos de 32 gigabits, que são os módulos da 5080, que quando põe mais 3.000 ela vai para 18.000 e não 17, que ela inicia no 15, ela tem um gap bem maior. Quem sabe a gente consegue, sei lá, uns 19.000 MHz, 19.300, isso vai dar muito mais ponto. Aí... Eu sou cachimba lá por isso. A pensou a gente modificar todos e fazer isso? Na 5080 não vai precisar, que ela já vem com módulo mais rápido, então ali não temos muito o que fazer. Mas 5060 Ti, 5060, 5060 Ti, 5070, 5070 Ti, a gente vai destruir, meu irmão. Se sair, se a gente conseguir os módulos, porque o difícil é conseguir os módulos. Quem sabe a gente vai ter que canibalizar uma 5080, perder uma 5080 em nome da ciência. Você faria esse acordo? Deixa um comentário aí. Eu faria esse acordo. Você tem que ter a grana, né? Tem que ter bala. Um patrocínio aí, os parceiros ajudar a gente faz. Aí a gente vai começar a encher o saco, vocês vão ter que comentar aí, lá no vídeo dos outros, lá das lojas, lá dos parceiros, ajuda os caras lá, manda uma placa lá pros caras fazer um monte. A gente vai ter que fazer um canibalismo de memória, porque com as placas novas é certeza que vão vir módulos novos. Se a gente comprar módulo 32 GB por segundo lá no AliExpress, vão vir módulos surradinhos, usados, módulos que não passaram em seleções, e aí fica muito mais difícil a gente fazer uma seleção de chips premium e reunir todos eles para colocar em uma única placa, entendeu? Essa é a grande sacada. Então não é só módulos de 32, a gente vai buscar os melhores módulos de 32 GB por segundo. Isso aqui, meu, você é louco, vai abrir um buraco negro aqui na bancada. Oremos, né? Essa é a ideia, mano.
Só não pode pegar fogo, tem que funcionar e bater recorde. Mas do jeito que tá aqui, eu acho que já vai valer teu comentário aí, que é o que eu falei no outro vídeo. Essa descoberta aqui, diferente das outras descobertas que eu fiz, que ficou ali no gelo, até eu nem comentei no outro vídeo, eu fiz a primeira 2060 12 GB do mundo. Só que eu postei só no meu story, bati recorde mundial, postei no meu story. E no final, daqui a pouco tá lá ó, o bonito lá do russo, lá no videocard, lá. O cara criou a primeira 2060 12 GB do mundo. Eu, poxa, quem tá o primeiro aqui? Pode ter até recorde do bagulho. Tá aqui, ó, tanto é que o Ronaldo pegou, a gente fez um vídeo aí pros brasileiros, né? Mostrou, não, a primeira 2060 12 GB do mundo foi do Burt. Inclusive, tava binadona, bateu recorde. E assim vai, né? Quem quer entender a história aí dos porquês de agora o mérito é meu, o show é de vocês e o recorde é nosso, assiste o último vídeo. Agora vamos pra bancada ali que a gente vai desmontar isso aqui e começar a maracutaia. Vamos desmontar. Ah, detalhe, hein? É uma informação importante, sempre utilizando o nosso novo kit de chaves da Snow Dog. Tá aqui, ó, Snow Dog na parada. Aço de primeira, não fica destruindo parafuso, encaixa bem. Ótimo para quem quer fazer manutenção aí nos hardwares, equipamentos, notebooks. Até para desmontar celular, os caras têm de tudo, mano. Todas as ferramentas de precisão mais importantes para um técnico de smartphones, para hardware, eletrônica. Os caras fizeram um kitzinho literalmente custo-benefício, objetivo, e é vendido separado. Você não é obrigado a comprar chave que você não precisa. E o link tá aí na descrição. Então bora desmontar aqui agora, acelerar um pouquinho a câmera aí para poder não enrolar muito. Detalhe, tá, pessoal? Dá um zoom aqui pra vocês, ó. Ela já tá chuntada. Essa placa ela já tava rodando muito forte. Ah, já tá no shunt aqui, tem shunt nos dois lados de leitura, né? Vocês vão ver ali depois. Vamos abrir aqui. Bom, senhores, plaquinha desmontada com as maracutaias segredo aqui. Vamos lá. Agora uma coisa importante que a gente precisa fazer é isso aqui, ó. Tá vendo essa placa maluca aqui? Essa foi a primeira 5070 recordista mundial em duas situações na época. Ela bateu o recorde mundial no Speedway com uma vantagem absurda. Óbvio, tava na água gelada e é um chip muito bom. E a segunda coisa, foi a primeira RTX de mercado, que não é placa binada para over com PCB Custom, a ultrapassar a barreira dos 3.500 MHz. Mas como o cadeirante aqui é um preguiçoso, ele não liberou o vídeo horizontal e não mandou e-mail para nenhum site famoso lá da gringa, como o WCCF ou Videocards, avisando sobre o fake. Então basicamente ninguém ficou sabendo. Eu tenho que parar com essas coisas, tenho que parar com essas preguiças. Mas enfim, uma coisa importante aqui, ó. Esse bracket traseiro aqui, eu criei ele inicialmente para poder colocar num bloco de nitrogênio. E aí essa parte aqui viria pela frente na placa e o container de nitrogênio ficava aqui na frente. Tanto é que a outra 5070 Ti ali, ela tem os indutores jogados pro outro lado, para poder não atrapalhar o container. E aqui nesse caso eu inverti, porque eu criei esse camarada aqui, eu modifiquei ele. Isso daqui é um bloco da EK, é ok, não é um super bloco, o sistema de dissipação dele é meia bomba, né? Mas para um chiller ele faz um trabalho muito bom. E como ele tem esse formato aqui, eu fiz alguns ajustes, né? Ó, tá vendo? Tem umas partes aqui meio desbastadas, fiz alguns furos e criei alguns adaptadores para ele funcionar na 5090, que tem um furo bem espaçado, né, de fixação do sistema de arrefecimento ali na área da GPU, e também fiz uns furos aqui para casar com esse bracket que eu criei para série 5070 com encapsulamento 203 para em diante, né, para os menores. Ele só não serve nos encapsulamentos 206 e 207, que é no caso da 5060 Ti e 5060, que é uma furação menorzinha. Mas nos encapsulamentos 203, 204 e 205, que é esse daqui e também o da 5080, ele funciona perfeitamente, porque é o mesmo substrato de chip e a mesma engenharia de assentamento e aperto. Só muda realmente o tamanho do die dentro do substrato ali, né? Em cima do substrato, flip chip. Mas enfim, já tô enrolando demais. Vamos desmontar esse camarada, que eu fiz todo o ajuste, calculei o assentamento, a distância, tudo certinho, para não ter pressão irregular em cima do die e trincar o die, e também ficar um espalhamento
alinhamento perfeito da pasta térmica. Inclusive, também trabalhei a superfície aqui que estava um pouco deformada. Esse bloco, como ele era para AMD e Threadripper, assim que lançou a série 2000 da AMD ali, os Ryzen 2700 e tal, a gente comprou isso daqui para montar um computador no TechLab. E aí ele tava jogado lá, eu falei, cara, esse aqui é o candidato ideal para as maracutaias. E assim aconteceu. Mas vamos para um time-lapse aqui, vou desmontar isso aqui, deixar essa camaradinha de lado, aplicar aqui a proteção de silicone para não ter condensação, porque a gente vai trabalhar com a água abaixo de zero, passando pelo bloco, então vai criar gelo, e gelo vira água, e aí a gente faz a montagem. Bora lá. Meu, eu tô procurando um pincel aqui, mas, cara, nada mais legal do que você fazer que nem criança. Se sujar, faz bem. Não, vai assim mesmo. Ó, senhores, aqui a gente tá com a graxa de silicone e eu literalmente vou lambuzar essa obra de arte linda, preta e dourada com silicone. Porque segurança em primeiro lugar, né? Estética vem depois. Vamos lambuzar tudo isso aqui. E por que eu tenho que fazer isso agora? Porque depois que eu colocar esse bracket aqui, vai ficar inacessível alguns pontos. E aqui é um dos pontos mais importantes de não ter nenhuma alteração das resistências desses caminhos aqui. Porque aqui é a parte mais sensível do processamento. Eu diria que aqui está o nervo exposto da parte de processamento e comunicação da GPU. É nessa área aqui. É aqui PCI Express. E PCI Express, não sei se vocês sabem, eles trabalham com uma frequência base de 100 MHz. Tanto é que quando você sobe a frequência do PCI Express, facilmente ela desestabiliza. Por quê? 100 MHz é uma frequência muito alta para você ter em trilhas, entendeu? 100 MHz é uma frequência muito alta para trilha. Então você já está num ponto que se você pegar teu radinho de pilha ali, você vai ver que a rádio AM, por exemplo, não está em megahertz, está em kilohertz e já é uma onda de rádio. Então olha a fragilidade de um sinal a 100 MHz numa trilha. É quase que ele vira um sinal de rádio, ele sai dali, ele não chega no destino dele, ele é muito sensível. Então a gente precisa proteger bastante, porque se tiver qualquer umidade aqui, vai fazer com que esse sinal ele se deforme ou se perca no meio do caminho. Galera, eu falo muito, viu? Se vocês não quiserem que eu fique falando tanto no vídeo para ele ser mais breve, simplesmente deixe o seu comentário, Burt, cala a boca e faz o processo mais rápido. Que aí o Judeu, na hora de editar, ele basicamente corta a minha fala, só vai ficar o time-lapse. Mas se vocês acham legal essas informações, também comenta aí, fala, não, Burt, continua tagarelando que é legal. Eu não me ofendo com críticas construtivas, eu gosto muito. A gente sempre tá aprendendo. Nunca somos perfeitos. Como diz o Cortella, né? Perfeito, ele já tá pronto. Ele é feito por inteiro. Ele não tem mais por que viver o cara perfeito. Ele já pode morrer. Ele sabe de tudo, entendeu? A gente tá sempre em aprendizado, sempre lapidando. Nunca vai estar perfeito e nunca vai saber de tudo. E continua falando pra caralho. Tem o filósofo Aristóteles. Aqui é o Aristóteles. Aristóteles. Ai, caralho. Sabia, galera, que aqui o meu apelido é o Zé Roda? Aí, os caras ficam me zoando, Hot Wheels, caralho. Hot Wheels é da hora, mano. Pô, eu gosto pra caralho do Hot Wheels. Inclusive tem uma cadeirinha do Aero Wheels, né? Que a Hot Wheels fez uma cadeirinha de roda da Hot Wheels. Mano, eu já ganhei de presente umas 4 vezes essa cadeirinha de roda. Os meus amigos vêem a cadeirinha de roda, o que eles fazem? Vai lá, compra e me dá. Eu falei, caralho, mais uma. Mano, eu distribuo pro sobrinho, caralho. Eu tenho a verde fluorescente, que é da cor da Monster, eu guardei. Eu tenho uma coleção de Hot Wheels, galera. Tudo no blister. Eu fiquei com dó. Eu comprei um nicho gigantesco pra colocar meus Hot Wheels, mas basicamente eu não tenho coragem de abrir. Ó, tá ligado que aquilo é um ativo, né, meu irmão? Galera, corte. Isso aqui é corte pra vocês, hein? Compre Hot Wheels. Dá essa desculpa pra tua mãe, pra tua mulher, pra todo mundo. Porque é o seguinte, tu compra o Hot Wheels no mercado, ele vai estar 10, 15. Se você pega um carrinho meio raro, alguém que tá buscando aquele carrinho na coleção, você só compra ele e deixa ele fechadinho anunciando no Mercado Livre por 50 mangos. Tem um cara que vai lá comprar, porque ele tá buscando aquela merda. Cara, Hot Wheels é ativo, irmão. Mas não tira ele do blister. Exato, mantém ele na embalagem. Aí, ó, dicas aleatórias do cadeirante do hardware, moleque. Partidinho da hora. Uhum. Fique milionário com Hot Wheels. Bom, tá fixado aqui. Agora tem que colocar as buchinhas aqui, as arruelinhas que fazem o assentamento aqui, fazem a limitação, né? São arruelinhas limitadoras pra gente não quebrar o silício. Então isso aqui, galera, dá um trabalho, mas dá um trabalho, porque às vezes você coloca ali as arruelas para poder fazer o gap exato de
de aperto e aí ela fica muito alta. Aí, se você coloca 2 arruelinhas, fica muito baixo e pode forçar e quebrar o die. Aí você coloca 3, ela fica muito alta e não esmaga a pasta térmica. Aí você literalmente vê um cadeirante nas madrugadas da vida fazendo o quê? Pegando as arruelas alheias e lixando no vidro para poder chegar na espessura correta. Lá ele, mano, pegando as arruelas aleatórias por aí e desbastando. Ainda bem que eu coloquei aleatórias, né? Já pensou, eu coloco, eu fico Desbastando a arruela aí na madrugada é foda, hein, mano? Não ficou muito saudável isso, não. Vou lá ele, velho. Ah, mano, mas nós é zoeira mesmo. Se foda-se. Oxi. O cara que tem medo de se zoar, de ser zoado, arruela não sei o que, mano, é porque ele tá incomodado, ele não se garante, tá ligado? O cara quando ele se garante, mano, ele mesmo usou o bagulho. Tem essa não, tá ligado? Bom, senhores, agora tá tudo certinho aqui. O que que eu vou fazer? Lambuzar a parte da frente da placa. O bom dessa placa aqui é que eu não preciso fazer essa maracutaia toda aqui, ó. Que eu tive que personalizar todo o VRM aqui na dissipação, cortar um dissipador, caralho. A Hoff, ela já tem um front plate. Vou mostrar pra vocês. Mas antes eu preciso tacar silicone o máximo que eu puder nas bordas das soldas BGA aqui, desses vãos na parte de baixo das memórias da GPU. Por quê? Porque se escorrer água ali pra baixo, já era, irmão. Que agora, ó, vamos fazer a aplicação da proteção dos capacitores. Ó, galera, eu ranquei ali, quebrei uma tampa só pra gente, vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Aperto bem aqui. Ó, não pegou em nenhuma parte da fita isolante líquida. É só aguardar. Eu não levo a sério esse pedaço, esse fragmento aqui de acrílico, tá, pessoal? Só preciso ensinar pra vocês o procedimento. E já 1h30 da manhã, a fita isolante líquida lá solidifica muito rápido. E eu precisava de um acrílico o mais rápido possível pra mostrar pra vocês. Então, eu literalmente catei um alicate ali, cortei uma tampa de um negócio. Mas é isso, tá perfeito. Podemos tirar. Agora eu encostei sem querer, tá vendo? Mas não tem problema. O importante é o que importa. Pronto. É só aguardar secar. 2 horas depois. É isso aí. A fita isolante líquida já secou, já tá sólido. Agora a gente faz a limpeza final aqui, o acabamento. Vamos só dar uma análise visual aqui para certificar que não tem nada sem isolação. E agora eu vou aplicar o bracket frontal, já para poder dissipar o calor das fases. Olha aí, uma coisa interessante da Hoff, grande facilidade aqui para as maracutaias é literalmente que a Hoff ela já tem aqui esse bracket frontal removível, ele é modular, né? Então olha que delícia que é fazer maracutaia nessa placa, mano. Satisfatório. Olha isso aqui. Só remover, ó. Todo o sistema de dissipação de fases está aqui prontinho, ó. Só tacar uns ventiladorzinhos, já tem até a letra de dissipação. Delicious Play. E só uma pequena amostra aqui do poder de dissipação desse monstro. Olha isso. Muito top. Olha quanto heat pipe, velho. Detalhe, tá? Isso aqui é uma vapor chamber. Uma câmera de vapor com gás aqui. Estilo um heat pipe sanduíche, né? Grandão. Ele faz o mesmo trampo do heat pipe, com bastante eficiência, troca aqui para a parte de cima, que vai para mais 8 heat pipes aqui que literalmente atravessam a placa, olha só, ponta a ponta, ó, desde ali do início até aqui a parte traseira. Ó. Aqui a gente na verdade vê 6, tá vendo? São 6 aqui porque 2 eles dão a volta, ó. Ele dobra aqui, volta para frente e aqui nesse outro lado também, ó. Então a gente tem 8 heat pipes vindo para cá e mais 6 heat pipes indo para lá. Os mais espessos vão lá para trás. Isso aqui já vale um like, né, meu? Já vale um like um monstro desse aqui. Literalmente vulnerável, exposto aqui para vocês apreciarem. Vamos colocar ele aqui agora, parafusar. Senhores, cavalheiros, agora é a hora mais importante da montagem. A hora que você literalmente vai fazer com que todo esse sistema de arrefecimento líquido customizado e ignorante soviético faça sentido. Que é essa camaradinha aqui. É esse produto que é responsável por promover toda essa troca de energia térmica dissipada pela GPU, pelo processador gráfico, e vai ser transferido da forma mais eficiente possível para o sistema de arrefecimento, que é a interface térmica. E se você
quer realmente bom rendimento, você está buscando o ápice da performance, nada é melhor do que uma Husky Evo. Produto com desenvolvimento e testes nacional, lá com o Bruno da Snowdog e com a Tech Lab, com o Jackson, o Ronaldo e o cadeirante testando versão por versão, desde performance, aplicação e durabilidade, até chegar nos produtos que a gente tem no mercado, que é a Husky Evo. E se preparem que vai vir mais interface térmica aí totalmente disruptiva, com um poder de transferência térmica similar a interfaces extremamente perigosas e polêmicas. Já dá pra entender, né? Só que sem o perigo delas. Será? Não sei nem se era pra estar falando isso, mas tô falando. Vamos lá. Olha isso, senhores! Olha só que satisfatório esse reboco de pasta térmica aqui. Ó, pessoal, nessa hora aqui, eu literalmente me sinto o Guilherme da oficina Avant-Garde. Sabe por quê? E lembro das minhas origens, né, de mecânico e preparador. Aquela hora que você vai apertar o cabeçote do motor, você tem que fazer aquele aperto equalizado, com muito cuidado, até porque existe um risco muito grande de você empenar um cabeçote. Geralmente os cabeçotes são de alumínio. Os motores mais tradicionais aí, alumínio com bloco fundido. Ferro fundido. O Guilherme lá, eu acho que o nível de clientes do Guilherme, provavelmente a gente tá falando de, a maioria dos casos, cabeçote de alumínio e bloco de alumínio, né? Carros mais sabor, muita potência. E aqui, senhores, olha só falta para ficar perfeito eu adquirir um torquímetro de altíssima precisão. Basta todas as extremidades do bloco encostarem naquelas arruelinhas limitadoras. Então é isso, o trabalho mais dificultoso da montagem está 100% pronto. E olha isso, pessoal, olha que linda, olha só, vale aquele like, aquele comentário, aquele print na tela para mostrar para os amigos. Dá até para colocar no fundo da área de trabalho, não dá não? Aí, pessoal, antes de eu montar essa placa ali na bancada, o que eu tô fazendo? Encaixei as mangueiras, já liguei o chiller, tô esperando o chiller baixar a temperatura da água já. E aí, enquanto isso, eu verifico tudo, vejo se tem alguma condensação por aqui, um vazamento. E, meu, dá um look aqui de novo, vai. Na moral, olha que coisa linda. Até os parafusos, cara, combinaram com o projeto, velho. Vale um belo de um like, vale o compartilhamento. Ah, e o mais importante, você tá no celular, se não tiver, vai até o celular, dá uma moral pra gente, mano. A gente tá representando no Brasil. Vai lá nos comentários, arrasta pro lado assim e clica no botão hypar. Aí eu te dou like, aí eu te dou like. E comenta lá, hypei o vídeo. Comenta lá, hypei o vídeo, que eu vou lá dar um agradecimento especial. Porque, meu, a grande sacada é o quê? Muitos criadores de conteúdo não interagem com elogios, agradecimentos e muitos outros comentários positivos. Só interagem com hater. Eu já prefiro fazer o contrário. Eu prefiro ignorar o hater ou dar um ban nele e agradecer a galera que engaja, que fala um feedback da hora pra gente. Então, vai lá, deixa o hype e avisa aí que a gente dá um feedback da hora pra vocês também. Olha só, senhores, tô forçando aqui aproximadamente, eu tô sendo um agressor. Eu tô forçando aqui aproximadamente uns 18.500 MHz, aí pelos meus cálculos aí. Vamos ver o que acontece. Vamos lá. Vamos rodar aqui um teste levinho, que é o Superposition, ver o que vai acontecer. Porque assim, como eu tô aplicando um clock muito alto, sendo que a minha base obscura é muito alta, pô, eu tô rodando 3.300, só que eu tô forçando. Essa placa ela não deve estar rodando 3.300, ela tá rodando perto de 3.500. Mas a memória tá muito... Aí, ó. Cara, meu, corta pra mim aqui, velho. Foca aqui. Vocês, pela primeira vez no mundo, acabaram de presenciar uma GDDR7 alcançando o seu limite e gerando artefatos. Sem defeito, só por puro overclock. Tá ou não tá comprovado que o mod é real? Já pelos pontos que a gente fez no último vídeo, já comprovava. Mas aí, meu, pro hater que quer encher o saco, a gente puxou... A gente apertou a Westgate ali para subir a pressão da turbina até a GDDR7, que tem ECC Hyundai, vários sistemas de qualificação, de verificação de qualidade de bit e símbolos,
falhar na missão precesso de frequência. Vale o like, hein? Vale o like. Você é louco, mano. Acho que vale o like. Nós vai buscar os recordes aqui. Brasilzão. Oxi! Ah! Tô morrendo de sono, tô cansado, mas a adrenalina é tão alta, meu irmão, que não dá. Senhores, é isso aí. Tudo montado. Dá um look aqui, Bruno. A maracutaia, como é que ficou, ó. Olha isso aí. Aqui, ó. Inclusive, valeu a pena a gente esperar, porque vocês perceberam ou não perceberam, já tô até de barba feita, já é um outro dia. Ou uma outra madrugada, melhor dizendo, né? E já recebemos os energéticos da Pichau. Então, já estamos aqui, ó, vitaminado pra noitada de overclock. Um salve lá pro João da Pichau e equipe. Mandou aí um carregamento pesado de energético pra nós. E vamos lá. Galera, é o seguinte. Eu já deixei tudo mais ou menos treinado aqui. Mexi bastante nela. Entendi qual que é o comportamento dessa placa agora que a gente tá com a temperatura bem baixa. Inclusive, ó, temperatura reportada na GPU aqui 0 graus. A água tá 1 grau aqui, né? Mas provavelmente tá 0, porque se tá reportando 0 ali, não pode tá 1. Então, ó, 0 ou 1, ó. Tá vendo? Tá variando. Mas enfim, estamos com uma temperatura de GPU muito boa. E eu coloquei aqui, que é basicamente o limite de clock que ela tá aguentando rodar, sem modificar a referência para aumentar a frequência de memória. Bom, vamos rodar. Olha, pessoal, estamos rodando aqui a 3.465. Vamos ver se ela roda. A gente testou aí, ela foi promissora. Agora eu quero fazer aqui com vocês, porque nos testes ela rodou bem. A água tá a 1 grau aí, 0 grau mais ou menos. Vamos rodar e ver o que acontece. Detalhe, sem o mod da memória. (3.412 MHz). Olha lá. 90.5.4.3.2.1. É. 12.000? 12.047, hein? Caraca, arregaçamos o nosso recorde com a Anclick, velho. A gente fez com a Anclick modificada, com as memórias turbinadas. 11.700 e alguma coisa, né? Tá no outro vídeo, tá publicado aí. Gente, se lembrar, deixa o card. Agora, sem mod de memória, nessa ROF a gente já fez 12.047. Quanto será que a gente vai fazer com mod, hein? Vamos ver? Vou ter que descer aqui, né? Detalhe, quem já assistiu o nosso outro vídeo sabe. O mod da memória, a gente precisa descer o clock, porque a gente vai subir o clock por inteiro, sem o driver saber. Então eu tenho que descer esse 450 aqui, pegar aqui uns 268, pouco menos até. 260. E aí a gente agora vai subir a referência. Então ela vai voltar para esses 3.400, só que ela não vai saber que está rodando a 3.400. E nossa memória vai subir na base essa diferença. Então nossa memória aí vai ter no clock base mais 200 MHz, 160 MHz. Então 160 vezes 8. Quanto que dá isso aqui? 160 a 180, vamos ver. A gente vai ver a diferença ali. Se for 160 vezes 8, a gente tá falando de mais 1.200, então ela vai para 18.280. Olha só a diferença, meu. Vamos lá, parece que é menos, mas é mais. Vamos subir aqui. Vamos lá, subir devagar aqui. Ó, já piscou a tela. Vamos ver se volta. Voltou. Voltou meio esquisito, hein? Não aguentou a frequência. Vou ter que reiniciar. Mas eu já deixei aplicado aqui. Vamos aguardar. Windows. Ela não gostou de subir de uma vez a memória não, mano. Vou subir mais um pouquinho agora. Vamos ver se ela aguenta. Vou baixar mais aqui. Ó, pessoal, na hora que eu mexo aqui, eu subo mais o clock, ela já perde vídeo, ó. Cada golinho que eu dou aqui, ela pisca o vídeo. Vamos ver. Vamos ver se ela vai rodar assim. 3.270, mas isso aqui não é real, porque a gente tá negativo. Quando a gente fica negativo, ela trava em 3.270. Pode ser que ela tá um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. Vamos esquentar ela. Mas é bom que a gente tenha a temperatura negativa em idle ali, que é bom pra gente. Ó, ela tá 3.285, tá vendo? Ó, quando ela fica positiva, o clock sobe. 3.285, a gente tava rodando a
Agora eu esqueci. 3.460, né? 3.460 ou 65? Vamos colocar 65. Menos 3.270. Menos 3.270. 195 de base vezes 8, 1.560. Eu acho que isso aqui não vai rodar não, é muita coisa. 1.560. Então, a nossa memória, ela tá a 17 mil. Sabor 17 mil, mas na verdade ela tá mais... Vamos pôr os mais 17 mil aqui. Ela tá rodando a 18.560 MHz. Será que vai rodar? Vamos ver. E vamos ver se vai dar ponto, né? Vocês verem como isso daqui não é real. Vamos ver a pontuação, se ela chega no final com isso aqui que a gente aplicou. Oremos. Cruza os dedos agora, hein? O bagulho é louco. Já temos o recorde mundial, né? Mas a gente quer mostrar que o bagulho é louco. Mas o negócio não é aqui, é quando a gente chegar no 3D Mark. Lá o bicho tá pegando. Lá os caras estão com umas placas muito fortes. Vamos lá. 3.232. Isso aqui não, né? Pura mentira esse 3.232 aí. Vamos ver. Tá rodando bem mais gelado agora. 17, 18 graus. Tá bem melhor. Tá potente, moleque. Chegar no final assim vai ser um arregaço, hein? Tá potente! Nossa, moleque. Quase 94 de média, mano. Seco, seco, moleque. Como diz o ET lá. Maluco, você é louco. Não tô acreditando nisso, velho. 92.4, velho. Meu Deus! Ó, 91.9.8.7. Ah, um a mais de média. Sobe, 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 vai, vai, vai. Sobe, sobe. Nossa! 200 pontos praticamente, hein? 200. Será que vai mais, velho? Acho que já tá arregaço já, né? Aí, galera, já valeu o like, hein? 12.235, mano. Não, roda muito forte, é. Tem que fazer... É porque no bastidor essa coisa aqui já foi um pouquinho mais que isso, né? Ela fez 10 pontos a mais, né, com a gente aqui, treinando. Mas tá da hora, tá da hora. Vamos lá, senhores, vamos buscar... Primeiro lugar, o Speedway agora, hein? Que no meu ponto de vista é o recorde mais importante. Mais difícil de bater, inclusive. Vou até abrir aqui, ó. 5070 Ti Speedway. Aí, ó. Ó, senhores, o primeiro lugar tá com 9.213 pontos. É um americano aqui, ó. Pechuv. Sei lá como é que fala isso aqui, cara. Pecuv, sei lá. Alguma coisa aí. 9.213. Segundo lugar tá com 964 aqui. Os caras estão rodando... Ó a temperatura dos caras. Os caras estão na maldade, ó. 28 graus, mano. Os caras estão rodando no Chile também, mano. Aí, ó. Olha lá. 3.454. Tô falando, aqui o bicho pega, meu. Aqui é embaçado. Olha o clock médio do maluco. 3.454. Meu, era lá. Vamos rodar. Autobots, vamos rodar. Eu posso falar, moleque. Eu tenho 4 rodas. Vamos bater o recorde desses malucos aí. Optimus Prime mandando a mensagem para todos os sobreviventes do universo. Bateremos o recorde mundial. Vamos lá, vamos lá. Vem o recorde, caralho. Vai, moleque, tá potente agora, hein? Ó, 100 frames ali, mano. Esse aqui, se bater, tem que berrar, porque esse é difícil, mano. É que eu não posso bater na mesa, mano, senão essa merda aqui dá um bug, mano. Vai bugar tudo, velho. Tá, moleque. Tá muito forte, mano. Caralho! Ah, filha da puta! Não! Não! Porra, velho! Faz isso comigo não, mano. Vou rodar de novo, tem que ter fé, eu sou brasileiro, mano. Não dá, mano. Vai, caralho, tem que bater. Mano, se passar é recorde, não tem como, mano. Tá muito forte. Galera, a gente tá olhando
Pelos frames, porque quando a gente olha ali, cada cena ela tem um frame. Aquele frame específico, quando a gente passa, vamos supor ali, a primeira cena dá 100 frames no finalzinho dela, a segunda dá 102, 103. A gente já sabe que isso é muito acima da média do recorde. Então a gente já tem uma ideia se vai bater ou não, entendeu? Então vamos lá. Ó, aqui bateu 100, ó, 101, 102. Isso aqui é pra bater recorde. O recorde não fez isso, entendeu? A gente estuda ali a média do recorde para poder colocar aqui, para poder parametrizar com o que a gente está rodando. Se ela chega no final, é recorde mundial, certeza absoluta. 19 graus, chegou a 20. Ó, 20, 19. Ela está a sabor 3.262 MHz. E a memória é 17.000, só que não, né? Tá 18.500 e pouco. Detalhe. Ó, agora vai, hein, Bruno? Vamos ver. Tá chegando, trava, pelo amor de Deus, mano. 87, 80... Puta merda, será, mano? Bateu, bateu. Vai. Chupa, caralho! Ah, tem que bater na mesa, malandro. Não tem como não, meu. 9.333, é nosso, cara. Aí, ó. Cadê? Tem quanto aqui? É quanto a quantos? 120 pontos em cima do recorde. Sendo que os caras estão brigando aqui, ó, de 30 pontos. 120 tá bom, né? Tá bom, o que mais? E os caras estão rodando no Tiller também. E detalhe, a frequência da placa dos caras é maior que a nossa. Nossa placa, sem o mod da memória, não faz 9.100 pontos. Isso aí eu garanto pra vocês. Porque a nossa GPU não é uma loteria do silício tão boa igual a deles. Mas mesmo assim, filho, o Brasil é embaçado, né? Nós faz a maracutaia e manda buscar. Aí, ó. Primeirão. Ah, vou subir, quero nem saber, mano. Vamos lá. Cadê? Compare. Cadê aqui? Cadê? Comparar o resultado online. Bota pra mim, comandante Hamilton. Corta aí, ó. Corta aí. Ah, o seu sistema tá desatualizado. O problema é seu, tá válido score aqui, rapaz. Vamos lá. Chega aí. Traz a câmera, moleque. Dá um refresh aqui, ó. Isso aqui já vale o like, ó. Olha lá, ó. Brasil, moleque. Põe o editor aí. Brasil. Primeiro lugar, ó. Já era. Tá consumado. Não, e o pior é que a galera não vai entender nada. Olha nosso clock, mano. 3.277. Os caras rodando a 3.400 e pouco, mano. Os caras não fazem ideia da maracutaia que tem aqui, velho. Olha isso. Aí, ó. 20 graus. 3.260. A memória tá sabor original aqui, ó. E a pontuação aqui, ó. Os caras vão falar que nós tá de hack, cara. Ah, já deixa o like aí, vai. Se não é inscrito, já se inscreve. Aí, ó, Brasilzão. Tá gravado, não tem nada de roubo, não. Rodamos o negócio, ó, valid score. A questão é que o bagulho é louco. E assim, a gente percebeu que o drive deu uma nerfada na performance da placa no Steel Nomad. A gente não conseguiu aquela grande diferença que a gente conseguiu no Speedway. Mas eu já tenho uma ideia na cabeça aqui pra parar com essa sacanagem do drive e diminuir a performance. Tava até comentando com o Bruno. Tem algumas alterações físicas que a gente pode fazer na placa que acabam com esse tipo de problema. E a gente vai fazer e vai voltar para um próximo vídeo. Inclusive, se você quer ver essa placa desse jeito aqui, rodando jogos, já deixa um comentário aí, que a gente volta com mais um vídeo rodando ela nos jogos aí, aquele cyberpunk da vida, né? O que mais aí? Comenta aí quais jogos vocês querem ver ela rodando. Agora eu vou desmontar aqui, já caiu água no PC Express, acabei de olhar aqui a parte de trás dela. Eu vou abrir, eu quero ver como é que tá a pasta da Snowdog aqui. Aí, senhores, olha só. A água descendo pro PC Express aqui, ó. Eu esqueci de colocar um papel higiênico bem grudado aqui. Aí a água escorreu. Assim que ela escorreu, o PC já perdeu o vídeo. Tem que secar tudo de novo aqui. Mas eu vou aproveitar, a gente já perdeu essa montagem. Vou dar uma verificada como é que ficou o assentamento da Snowdog Evo. Vamos dar uma zoiada aqui. Tô curioso. Olha, criando gelo aqui, ó. Dessa vez eu não deixei criar muito gelo, não. Eu fui controlando a temperatura do chiller. Mas tem vezes que fica uma bolota de gelo aqui na frente dos nossos fittings. Talvez se eu deixasse o gelo criar, não ia escorrer, né? Mas agora já foi. Fechou. Aí, ó. Vamos ver? Pam, param, pam. Ó o gelo, ó. Eita, nós tá vazando tudo aqui. O fitting tá vazando um pouco. Acho que ele tem que esquentar um pouquinho aqui. Pera aí. Vamos esquentar essa parada, senão vai estragar a placa. Tá muito gelado. Aí. Olha aí, galera, ó. A gente tem uma mistura aqui
massa polar com pasta térmica. Mas, ó, assim também tava perfeito, ó. Show de bola. Isso aqui eu fiz por causa da troca de calor nas memórias. Não mostrou isso no vídeo. A gente notou depois que as memórias, mesmo com o chiller esfriando, a GPU estavam esquentando. A gente teve que colocar essa massa polar aqui em volta, esses dissipadores, para poder fazer o arrefecimento das memórias, porque elas esquentam bastante. Principalmente com esse overclock que a gente fez e um acréscimozinho de tensão. Então, eu acho que é isso. Por enquanto, ficamos por aqui. Já se inscreve aí se não é inscrito. Deixa o seu like. E como prometido, iniciamos aqui a temporada de recordes mundiais, a nossa soberania brasileira. Tamo junto? Então, eu sou o Burt, esse aqui é o Tech Lab e até o próximo vídeo.